Vamos lá, abram em João 8, do 12 ao 27. João 8, 12 ao 27. Sim, eu tinha esquecido, tem alguém nos visitando nessa noite? Alguém que ainda não tinha vindo à igreja, alguém que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Antônio, não. Tem alguém aqui? Fica de pé aí para receber, vamos, igreja bate palma, mas vamos honrar a vida dessa galera. Amém. Rapaz, eu tô vendo outras carinhas novas aí, eu acho que é muita vergonha. Vamos lá. João 8, do 12 ao 27. Antes de começar, eu quero que você estenda a mão aqui para frente. Quero que você me abençoe, eu quero que você ore para que Deus me dê a palavra certa, para que Deus me dê a mensagem certa. Vamos lá. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Que o Senhor venha continuar, Jesus, ministrando. Que venha ser uma noite, que venha ser um divisor de águas, Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Se tem alguém aqui que ainda não te recebeu, Deus, se tem alguém que ainda não decidiu por ti, que venha nessa noite tomar a decisão mais importante da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Quem já abriu, João 8, 12 a 27 diz, eu vou para o céu. Quem não diz eu vou também? Gente, é a mesma quantidade? Todo mundo abriu e não abriu? Aí. Vamos lá. João 8, do 12 ao 27 diz, então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram, tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhes respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais sendo a carne, eu não julgo ninguém. Aliás, vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Eles perguntaram, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, essa linguagem é massa, também conheceríeis a meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque não havia chegado a sua hora. E Jesus, amém, Jesus lhe disse outra vez, irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podereis ir. E os judeus diziam, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde eu vou vós não podeis ir. Mas ele lhes diz, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Eles então lhe perguntaram, quem és tu? Jesus lhe respondeu, exatamente o que eu venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, e isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Aqui a gente está lendo, ele está falando sobre a missão de Jesus. Jesus, ele começa a revelar quem ele é. Jesus, ele imagina ele pregando para a multidão, e a multidão muitas vezes queria achar uma brecha para prender Jesus, queria achar uma brecha para que Jesus se contradissesse aí, para que Jesus errasse em alguma coisa segundo a palavra. Mas, cara, Jesus, ele era totalmente baseado na palavra, porque ele era a palavra. João, ele começa falando que ele é o verbo, ele habitava com Deus, e o livro de João todo, ele é focado em revelar quem Jesus é, e que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa a falar, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá luz. E os fariseus, eles começam a questionar. Por que será que eles começam a questionar?
Porque Jesus ele fala assim: eu fui enviado por Deus, eu sou a luz do mundo, eu venho revelar a luz do Pai para esse mundo. Mas o problema é que os fariseus não conheciam a Deus. Os fariseus eles diziam que conheciam, eles estudavam sobre Deus. E se você for agora em Israel, provavelmente em qualquer esquina vai ter alguém com a Bíblia, no caso a Torá, e examinando todas as escrituras. Porque isso é um costume, isso é muito bom, mas o conhecimento sem o relacionamento ele é fútil. Porque eu posso ler qualquer livro do mundo, mas se eu não ler esse livro com a ajuda do Espírito Santo, nada vai mudar em mim. E é por isso que o nosso tema é fora do natural. Amém. Tem alguém pentecostal aqui? Eu sei que tem Henrique ali. Me ajuda a pregar, Henrique. Então, por que fora do natural? Aqui Jesus ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo, e para onde eu estou indo vocês não podem ir. Ele fala direcionado para os fariseus, porque os fariseus eles não tinham uma vida que condizia com a mensagem que eles pregavam. Mas aqueles que amam a Deus, ele vive como Jesus vivia e como Jesus falava, de eu não sou daqui, mas eu vou para aquele que me enviou. Amém? Quem aqui também só está de passagem? Amém. Então, cara, essa é a nossa identidade. Eu quero falar sobre isso muito focado na identidade. Nossa identidade não é de um cidadão da terra, do mundo comum. Nós não fomos feitos para viver no natural, nós somos feitos para o sobrenatural. Então, qual a nossa identidade? Nós somos criados para viver acima do natural. Nós fomos feitos para coisas maiores do que o que as pessoas veem. Amém? E C.S. Lewis, que é um escritor que eu particularmente gosto muito, é um escritor que eu acho que é um dos mais influentes escritores de teologia. E ele fala: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E ele continua dizendo assim: se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas despertá-lo. Você está entendendo isso? Os prazeres desse mundo, eles não foram feitos para te satisfazer. Mas sabe aquela foto daquele Instagram que você vê uma comida bem bonita e você fica desejando, rapaz, eu quero aquilo ali. E assim é os prazeres do mundo. Ele é muito pouco, ele é rápido, ele acaba, mas ele está apontando e dizendo assim: há mais desse prazer. E a gente só vai encontrar mais desse prazer no Criador. E aqui ele fala: só tem a intenção de despertá-lo, de sugerir algo real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar o sem grato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, eco ou miragem. Então, cara, é impossível dizer que o mundo não tem prazeres. É impossível. Quem disser isso, com certeza ele está tentando te bajular. Com certeza o mundo ele oferece muitos prazeres. Ele oferece muitas coisas que aos teus olhos eles parecem bom, mas na verdade é só apenas uma miragem para o que Deus tem para você. Sabe aquela festa que você diz: eu vou me satisfazer, e você chega em casa e parece que nada aconteceu e você só está pior do que você saiu. Porque, cara, o prazer você não vai encontrar nas coisas, o prazer você vai encontrar no Criador, todas elas. Então ele falou aqui: se nada nesse mundo é capaz de me satisfazer, provavelmente eu fui feito para outro mundo. E você foi feito para outro mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi feito para outro mundo. Diga assim: você foi feito para a eternidade com Deus. Rapaz, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Oh, aleluia. Amém. Tem gente já celebrando. Amém. Então entenda isso: aquilo que não é eterno é eternamente fútil. Amém. Grava isso, se você puder, anota isso. Eu lembro que por muito tempo eu tinha isso aqui no meu celular, e toda vez que eu abria, eu olhava aqui e estava: o que não é eterno é eternamente fútil. Isso servia para me lembrar e para eu direcionar os meus olhos
para onde eles devem estar focados. Então, a pessoa que ela foi verdadeiramente tocada pelo Evangelho, ela não tem mais um olhar para as coisas, mas ele começa a olhar para o alto. Assim como em Salmos ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. E ele não estava falando: o meu socorro vem de um monte, de uma montanha, de um lugar. Mas ele estava olhando provavelmente para Sião, que era o lugar da presença de Deus. E ele diz assim: eu elevo os meus olhos para lá, porque eu sei que é o meu Deus que vai me socorrer. Eu elevo os meus olhos porque eu sei que na hora da angústia Ele é quem está comigo. Em Eclesiastes 3:11 fala: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Você está entendendo? Deus, Ele colocou no teu coração um anseio pela eternidade. E muitas vezes a gente não reconhece isso. E a gente quer gastar esse anseio em outras coisas passageiras. E a gente acaba se frustrando. E Mateus 6:19-21 fala: esse aqui todo mundo conhece, não é possível. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E talvez a pergunta para essa noite seja: onde que está teu coração? Sabe, eu quero que você olhe para dentro de você e diga assim: cara, onde é que está o meu coração? Onde é que está o meu tesouro? E provavelmente o teu tesouro está naquilo que mais você gasta tempo. E a minha pergunta é: o que você mais gasta tempo? É glorificando a Deus? Ou é glorificando o seu próprio eu? Ou é glorificando os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos, enquanto Deus tem sonhos ainda maiores para você? Deus tem muito mais para você. Receba isso, entenda isso. Então tudo que o inimigo quer é fechar os nossos olhos para o eterno e nos ocupar com o que é imediato. Mas isso nunca vai ser capaz de nos preencher. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Agora sim, agora vamos entrar na palavra. Agora vamos entrar na pregação. Então, como eu faço para viver uma vida sobrenatural? A gente já fez uma iniciação aqui, a gente já entendeu que nós não fomos feitos para esse mundo, mas o que é que eu faço para viver uma vida sobrenatural? Quem viu aqui o post de publicação? O post de publicação, quem é que viu? Aliás, eu acho que está ali um astronauta, ele sendo abduzido, um negócio bem diferente. Mas eu acho que é muito do que eu quero passar aqui hoje. Sabe, é como um astronauta que ele entende que ele não está na própria terra, e no post, no caso, ele está sendo abduzido para algo maior, ele está sendo elevado para as alturas. Eu quero que nessa noite Deus, Ele te leve a um lugar mais alto com Ele. Deus te leve para um lugar onde você venha a entender a sua identidade. Ela quer, viu? Aí, Flávio, tua mãe quer. Tu quer também, né? Coisa, ela queima. Então, o primeiro ponto é: como viver uma vida sobrenatural? Conheça o Pai. Em outras palavras, o Pai está on. Piada ruim. Então, aqui o poder. Agora eu fiquei com vergonha. Na minha cabeça ia ser melhor. Vamos lá. Então, o poder de Jesus Cristo é. Peraí. O pai é stand-up comigo hoje aqui. Vamos lá. Aí. O poder de Jesus era a intimidade com Ele, a intimidade com o Pai. Agora eu me desconcentrei, olha. Mas em Hebreus 2, na verdade, Hebreus 1 e 2, ele começa a falar sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus para a terra. E é interessante que ele fala numa perspectiva. Imagina que o pai está contando a história de como o filho veio. E ele fala que ele larga tudo, ele larga a glória, ele larga o poder, ele se coloca abaixo dos anjos, ele se coloca no mesmo nível que os homens.
Então aqui já cai por terra algo que a gente pode pensar aqui. Cara, mas Jesus curava porque simplesmente ele era Jesus. Ou Jesus profetizava porque ele era o Filho de Deus. Mas entenda isso, Jesus largou tudo isso. E ele veio e ele começou a andar como eu e como você. E ele começou a andar com dores, imagina isso, ele sofreu percas. A Bíblia fala que ele chorou. Mas o poder de Jesus, ele estava na intimidade. E isso também está disponível para mim e para você. Então quando Jesus curava, Jesus não curava como um Deus que tem todo o poder para curar, mas ele se colocava no lugar de um filho dependente do Pai para que pudesse curar pessoas. Você está entendendo isso? Então, cara, Jesus ele veio nos mostrar um molde de como nós devemos andar. E quando ele estava falando isso, eu sou a luz do mundo, eu vim para que vocês não pereçam, eu vim para que vocês sejam salvos. A pergunta dos fariseus é: você testemunha de si mesmo, mas no 9º mandamento dos 10 mandamentos, o que fala? Não levante falso testemunho. E normalmente o juiz naquela época, isso eu aprendi com minha mãe, do nada assim, minha mãe é muito inteligente, mas para que aquele testemunho ele fosse validado, ele precisava que outra pessoa estivesse com ele e confirmasse. Imagine, eu vou chegar diante do juiz, e se eu chegar para o juiz, olha, eu tenho essa causa, aconteceu isso, provavelmente ele não ia aceitar, porque é muito fácil eu tentar convencer com uma mentira. Mas se eu chegasse eu e Luizinho lá, eu disse, olha, aconteceu isso, e Luizinho chegasse e confirmasse a minha história, aquele testemunho era tido como verdadeiro. Vocês estão entendendo isso? Então aqui nesse momento eles começam a perguntar: você dá testemunho de você mesmo, mas quem é que vai confirmar isso? Mas havia um problema, os fariseus eles não conheciam o Pai. E ele começa a falar: olha, o que eu falo antes o Pai falou para mim, e o que eu faço aqui antes o meu Pai confirma o meu testemunho. Amém? Quem aqui vai viver com o Pai, com Deus confirmando o seu testemunho? Então é muito desse entendimento de que Jesus ele não olhava para as coisas na terra, ele não olhava para as circunstâncias, mas ele olhava para aquele Pai que confirmava aquilo que ele fazia. Enquanto Jesus curava, o Pai estava lá confirmando. Enquanto Jesus profetizava, ele estava confirmando. A Bíblia fala que no momento em que ele vai ser batizado por João Batista, a Bíblia fala que de uma voz vem do céu, o Espírito Santo desce e ele diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que impactante isso. Em quem eu tenho prazer. Imagina essa cena, imagina você, e os céus se abrem e o Pai olha para você e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem não quer ouvir isso aqui? Pelo amor de Deus, se acontecesse, eu já pedi, me leva logo, imagina aí. Eu deixo os jovens aí com o menino, o ministério fica aí, mas eu vou para ele. Então, quanto mais eu conheço o Pai, mais eu me deixo para trás. Sabe, tem uma música do José Júnior que ele canta assim: a cada passo que eu dou em direção à tua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás, e parte de ti vão me preenchendo a cada passo. Olha isso, a cada passo que eu dou em direção a Ele, é como se eu fosse ficando para trás e Ele agora viesse me preenchendo com quem Ele é. É como, imagina aquela cena de Pedro vê Jesus andando sobre as águas e Pedro diz assim: Jesus, deixa que eu vá até você. E naquele momento, imagina isso, a cada passo que ele dava para fora do barco, ele estava deixando a sua própria vida, ele estava deixando a sua segurança, porque cara, andar sobre as águas não é seguro. Mas ele vai se deixando para trás, e a cada passo que ele dá para mais perto de Jesus, mais distante as coisas vão ficando, mais distante a segurança vai ficando. Mas é muito mais confiante, é muito mais certo andar sobre as palavras de Deus. Então Ele nos chama a andar sobre as águas, a andar acima do natural. Devo sempre frisar isso, andar acima do natural. E tudo começa no relacionamento com Deus. Tudo começa em um filho que anseia buscar o Pai, um filho que anseia ser conhecido e conhecer o Pai.
E o relacionamento é o que traz um sentido para largar as coisas. Porque você não larga, a não ser que você seja um cara muito louco. Você não larga tudo para estar com uma pessoa que você não conhece. Você não larga tudo para estar com uma pessoa que você não gosta, não admira, não confia. Mas aquela pessoa que ela foi impactada pelo Evangelho, ela larga tudo porque ela sabe para quem ela está indo. Ela larga tudo porque ela confia no Senhor. Mas quando nós conhecemos a Deus, qualquer outra coisa ele perde seu valor. Em Mateus, eu não lembro se é Mateus 23, ele fala de uma parábola que um homem, ele estava lá na sua terra e ele arava a terra, e ele acha um tesouro. Ele diz que ele acha um tesouro no meio da terra, e ele acha aquilo tão valioso, uma pérola. Ele olha para essa pérola e diz assim: isso aqui vale mais do que tudo que eu tenho. Ele vende tudo para ficar com uma só coisa. Quem aqui estaria disposto a largar tudo para viver só pelo Senhor? Eu acho que esse é um nível de radicalidade que eu quero chegar. E Luizinho estava falando na célula sobre, cara, Pedro, quando ele foi ser morto, ele é crucificado. E, cara, para mim crucificado já é um nível extremo de dor, de humilhação. Mas Pedro era tão radical, era tão apaixonado, que ele diz assim: cara, não me crucifica de cabeça, não me crucifica de cabeça para cima, mas me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Olha esse nível de paixão, olha esse nível de entrega, de até na morte dizer assim: eu não sou digno de morrer como ele morreu. Eu não sou digno de ser humilhado como ele foi humilhado, porque em Isaías fala: maldito é o homem que é colocado sobre um madeiro. Então ele foi humilhado, mas ele entendeu que, cara, se Jesus estava sendo humilhado daquela forma, nem ele merecia aquilo. Ele precisava ser humilhado ainda mais. E isso é um entendimento de vida de alguém que vive não para se agradar, mas para que o Pai se agrade, para que Deus, ele venha ao receber com prazer, como fala: esse é meu filho amado. Jesus vivia para que o Pai se agradasse, não para ter coisas. Porque se ele vivesse por coisas, no começo do ministério, enquanto ele estava lá no deserto, e o diabo tenta ele, diz assim: olha, leva a um lugar muito alto e olha para todos os reinos. E o diabo diz assim: olha, tudo isso aqui é meu, esses reinos são todos meus. Se você prostrado me adorar, eu lhe entrego tudo isso daqui. Cara, se Jesus quisesse ser rico, ele já conseguiria ali. Ele nem precisava começar o ministério dele, passar 3 anos, pregar, ser perseguido. Ele já conseguia tudo ali. Mas o Filho de Deus, Jesus, ele não queria as coisas, ele queria o agrado do Pai. Não era sobre morrer na cruz para conquistar coisas, mas eu acho que no coração de Jesus estava: eu vou morrer na cruz para conquistar o coração do Pai. Eu vou morrer na cruz para que o Pai, ele se agrade de mim. E Jesus, ele vive a vida toda dele nessa direção. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu vou para o Pai. E tudo que eu ver é para o agrado dele. Vamos lá, abram aí 1 Samuel 15, 22. Vamos lá, 1 Samuel 15, 22 diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Entenda isso. Naquele tempo havia o lugar da presença de Deus, e lá se oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. E essa era a ocupação dos fariseus. Eu vou sacrificar animais para que isso pague pelo meu próprio pecado, ou pelo pecado do povo. Mas Jesus, assim, em vez de sacrificar, eu prefiro obedecer. Eu vou obedecer ao Pai. E aqui Jesus, em 1 Samuel, Deus em 1 Samuel 15, 22 diz: eu me alegro muito mais na obediência do que no sacrifício.
Eu me alegro muito mais na maneira do que você vive do que aquilo que você me entrega. O Dani falou aqui, não é só entregar, ofertar por ofertar. Aí, Dani, você é caceteiro. Não é entregar por entregar, mas a gente está entendendo que a gente está investindo no reino de Deus. Mas, cara, muito mais do que você entregar algo, entregar o seu dinheiro, ser um dizimista, ofertante. Jesus, Ele quer que você seja um filho obediente. Não basta conhecê-lo, é preciso obedecê-lo. Assim como meu pai fala, meu pai, enquanto às vezes eu estava dirigindo o carro, e várias vezes isso, e vai acontecer algo e eu preciso tomar uma decisão, aí meu pai fala assim, você precisa fazer isso. Eu falo, eu sei, pai. Ele diz assim, se você sabe e não faz, então você não sabe. E o conhecimento sem a execução não é nada, você não conhece aquilo, sabe? Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, alguém que sabe, ela sabe. Mas sabe, uma pessoa sábia é aquela que executa aquilo que conhece. Sabedoria é um conhecimento aplicado. Sabe, não basta conhecer a Deus, mas enquanto você não executar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe sobre Ele, aquilo que você sabe que alegra o coração dEle, cara, você ainda não está fazendo nada. E há recompensas na obediência. E eu estou colocando muita obediência nessa parte de um relacionamento, porque nós entendemos que o nosso relacionamento com o pai é de um pai para um filho. E para um filho que quer obedecer ao pai, um filho que quer ser fiel. E as recompensas da obediência são favor do Senhor, autoridade e prosperidade. E não me entenda mal, prosperidade eu não quero falar sobre prosperidade de bens, sobre prosperidade disso também a Bíblia fala. Levítico 26 você pode ir lá e falar, você pode ir lá e tirar dúvida. Mas eu falo de prosperidade em você avançar em direção ao Pai, e tudo aquilo que for necessário para que você cumpra o chamado, Deus Ele vai estar colocando diante de você. Então, se você sabe quem você é, se você sabe que você é um filho amado por Deus, então ande nessa identidade, porque quem não sabe quem é, nunca vai saber onde pode chegar. Imagina, o Usain Bolt, ele tem agora um Alzheimer, e ele tem um Alzheimer, ele esquece que ele é corredor. Cara, ele nunca vai saber que ele pode ser um campeão do mundo, porque ele não sabe quem ele é mais. Ele não sabe quem ele é, então ele não sabe onde ele pode chegar. Então vamos lá. Primeiro ponto, conheça o Pai. O segundo, testemunhe com a sua vida. Vamos lá, versículo 14 ao 16. Jesus lhe respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Então aqui nesse versículo, Jesus confirma que o testemunho dele é verdadeiro, porque ele sabe de onde ele vem e ele sabe para onde ele vai. Você pode até atrasar, mas você nunca vai poder parar alguém que sabe para onde está indo. Você nunca vai poder parar alguém que está focado naquilo que essa pessoa quer. Alguém que sabe o que quer e gasta todas as suas forças para perseguir isso. Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele não seguia a teologia do profeta menor Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amém? De novo, eu tô me esforçando para não fazer piadas. Mas Davi, ele tem jeito de rir, velho, não consigo me concentrar. Davi, ele sabia onde ele estava e ele sabia para onde ele estava indo. Davi, quando ele é ungido rei, ele, naquele momento, ele entende: cara, se eu fui ungido rei, no céu Deus já me olha como um rei. Então ele não esperou assumir o reino para que ele pudesse agir como um rei. A Bíblia fala que no momento Golias, ele começa a afrontar o povo, e um menino Davi que está vindo deixar a comida para os seus irmãos, ele vê essa afronta,
E ele disse: cara, eu não acredito que tem alguém aqui que está afrontando o meu Deus. E nesse momento eu imagino que ele se lembra: cara, Deus já me ungiu rei, então eu preciso me posicionar. E ele se posiciona, ele luta e ele vence o gigante. Quem sabe para onde está indo, vence também gigantes. As barreiras vão se levantar, mas é como o povo de Israel, que eles vão cantar, eles vão gritar até que as muralhas caiam. É assim quando alguém sabe para onde Deus está direcionando. Então, quando você sabe para onde está indo, até os seus passos, mesmo que no meio do processo ele já aponta para o lugar onde Deus vai te colocar. Tem alguém aqui que sabe o que Deus quer na sua vida? E antes que diga assim: eu sei, eu vou ser pastor, eu sei, eu vou ser missionário, eu vou ser missionário na África, eu vou fazer ação social. Não. O primeiro mandamento o seu primeiro chamado é para servir a Ele. Seu primeiro chamado é para ser um filho que obedece o pai. Então, cara, você sabe de onde você vem e para onde você vai? Tem pessoas que gastam a vida toda achando que, cara, meu futuro, minha meta é conseguir muito dinheiro, ter uma vida estável. E ele até consegue essa vida estável, mas ele não encontra Deus lá. E ele diz: cara, não é isso que eu queria. Sabe aquilo que Eclesiastes fala, que Deus ele colocou no homem um anseio pela eternidade. Ele vai chegar lá, mas esse anseio ainda vai estar gritando. E ele vai conquistar ainda mais, ele vai conquistar um império, ele vai se tornar um rei. Mas esse anseio ainda está lá. Enquanto a eternidade não for colocada no coração dele, ele não vai se sentir preenchido. E é por isso que muita gente, eu não lembro o nome, acho que era o cantor do Linkin Park, que é uma banda muito famosa, é isso mesmo, né? Se eu não me engano, ele chega no seu auge e ele se mata. Porque isso, muita gente vai dizer: cara, como assim? Ele consegue, eu imagino que ele sonha isso a vida toda: eu vou ser cantor, eu vou ter sucesso, e quando eu chegar lá vai ser a mil maravilha. Ele chega lá e aquele anseio ainda continua machucando o seu coração, e ele diz: cara, eu não sei mais o que eu faço. Nada no mundo parece que me completa, e o que te completa é o Senhor. Dentro de você há um buraco do tamanho exato do Senhor. Sabe, foi feito exatamente para Ele preencher. E o mundo esconde esse anseio com uma doutrina muito baseada naquilo que quero aqui e agora. É como entrar num cofre com milhões de dólares, imagina aí. Sabe o tio Patinhas? Ele tinha um cofre, ele nadava no dinheiro. Mas é como se alguém entrasse nesse lugar de muita riqueza e gastasse todos os seus esforços para conseguir uma moeda. Sabe, tem algo muito maior, algo que é infinitamente mais valioso que aquilo que ele está, mas ele acaba perdendo tempo só com uma moeda. E ele diz: eu quero isso aqui, isso aqui para mim é lindo. E ele tira os olhos de todo o resto. Sabe, Deus tem muito mais para você. Deus, ele tem... A Bíblia fala que os planos dele são infinitamente maiores do que os seus. Coisas que você não pode nem imaginar. Tem gente aqui que está imaginando: cara, o que eu sonho é grande, talvez eu não consiga chegar lá, mas seu sonho não é grande comparado ao que Deus tem para você. Então, cara, esse anseio, meu desejo é que na sua vida ele transborde, para que outras pessoas olhem para você e digam: cara, eu quero do que essa pessoa tem. Eu quero dessa alegria, eu quero desse relacionamento com Deus. E esses dias eu postei no Instagram algo que Deus falou para mim no secreto, e eu fiquei: cara, isso faz muito sentido. Nada está completamente cheio até que transborde. Sabe, esse copo pode estar até cheio, mas ele vai chegar na beirada e ainda vai ter um pouco mais para cobrir. Mas quando transborda, quer dizer que ele chegou a um limite. Mas Deus, ele não quer saber do teu limite. Ele vai te dar ainda mais e ainda mais. Ele vai te encher e ele vai transbordar à medida que outras pessoas também vão receber daquilo que está sendo depositado na sua vida. E eu já quero chamar o Ministério do Louvor. E o último ponto é: revele-o ao mundo. Revele ele ao mundo. O primeiro ponto é: conheça o Pai. O segundo ponto é: testemunhe com a sua vida. E o terceiro é: revele ao mundo.
há um momento em nossa caminhada com Deus que é impossível manter aquilo só para nós. Chega num momento que é impossível que aquilo só fique guardado no nosso coração. E é como essa música que a gente estava cantando no final que... como é que é? Agora eu esqueci, velho. Também. Mas aquela parte que fala: eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. É como se no coração de alguém que foi impactado pelo Evangelho tivesse algo lá dentro dizendo assim: eu te amo tanto que as pessoas vão me ouvir gritar, as pessoas vão me ouvir desejar o Senhor, e eu não vou parar até que eles te conheçam, até que o mundo glorifique ao Pai. Cara, e meu desejo é que todos vocês cheguem nesse nível de paixão que, cara, não importa mais as coisas, mas o que importa é quem Ele é, e eu quero que as pessoas conheçam quem Ele é, assim como Ele se revelou para mim. Vamos lá, fique de pé para parecer que já está acabando. E esses dias eu estava lendo um livro e ele falava algo muito interessante. Que sempre tem, sei lá, você está no Brasil, mas aqui tem a embaixada dos Estados Unidos, aqui tem a embaixada dos países europeus. E a embaixada, mesmo que sendo em território de outro país, aquele lugar pertence à nação, sabe? A embaixada brasileira lá nos Estados Unidos pertence à nossa nação. E não sei se você sabe, mas você foi chamado para ser embaixador do reino de Deus. Então, a Bíblia está dizendo assim: para onde a gente anda, aquele lugar pertence ao céu. E o céu, ele agora começa a invadir a terra através das nossas vidas. Alguém está entendendo isso aqui? Entenda a sua identidade de embaixador. Quando você anda na terra, você está agora manifestando a glória dele nesse lugar. E quando Jesus, ele naquela cruz, ele entrega a sua vida. Você lembra que o diabo, ele agora, ele tenta ele no começo da sua jornada. E ele diz que, cara, se você me adorar, todos os reinos, todas aquelas nações, todas as riquezas seriam dele. Mas no momento em que Jesus suspira, em que ele entrega a vida dele, enquanto o inocente estava entregando a vida dele e pagando o preço por mim e por você, é como se ele declarasse. Kenneth Bunyan, ele fala que não há 1 centímetro quadrado na terra, no universo ou em qualquer outra coisa que Jesus não olhe e diga: é meu. Agora, imagine Deus, ele está olhando para o seu familiar dizendo assim: ele é meu. Ele ainda não sabe, mas ele é meu. Eu paguei por isso. E ele está exigindo, ele está dizendo assim: meus embaixadores, se levantem para que aquilo que é meu seja me dado. Sabe, enquanto aquilo que é meu, que eu tome posse daquilo, Deus, ele está entregando isso na tua mão. Sabe, tudo aquilo que Jesus pagou, ele entrega na nossa mão e diz assim: sejam responsáveis com o que eu paguei com o meu próprio sangue. Cara, você não foi criado para viver uma vida natural. Deus, ele pagou por muito mais do que isso. Deus, ele está te dando agora uma vida onde, cara, nem aquilo que você imagina é tão grande comparado àquilo que Deus tem para te dar. Então, enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu quero que isso queime no seu coração. Cara, eu não fui feito para cá. Eu não fui feito para esse mundo. Deus me deu um anseio pela eternidade. E eu quero que nesse momento você se permita a ser encontrado pelo Senhor. E que esse senso de eternidade, ele venha queimar no seu coração ao ponto de que você agora venha olhar para os seus familiares de uma forma diferente, para os seus amigos, e dizer assim: cara, eu não vou negar a vida dele. Eu não vou deixar, enquanto tem a eternidade, ele estar perdendo a vida por algo passageiro. Amém?